e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Boa noite para todo mundo. E em especial aos trabalhadores dessa casa que nos recebem com tanto carinho, eu quero falar da minha imensa gratidão. Porque se juntam aí dois companheiros, eu e meu marido, mas somos completamente diferentes. Ele é mais efusivo, eu morro de vergonha. Porque eu sei, como o jovem acabou de falar pra gente, dessa condição de intérprete, que é só o que eu peço, né? Intérprete da mensagem divina. Porque a gente que conhece e busca estudar, como todo mundo faz à medida do seu possível, sabe que todos nós somos médiuns em condições diferenciadas. E o médium da tarefa ostensiva, e o orador é um médium da tarefa da mediunidade ostensiva, porque ele vai sentar em casa, vai estudar, mas isso vai ser aquele processo de ligação com a espiritualidade maior, para chegar aqui a gente criar a sintonia daquilo que estudou. Então, não há nada nosso. E nós sabemos também que essa mediunidade nos vem porque outras dificuldades nos viriam no lugar dela. Então, quando nós chegamos aqui e somos recebidos com tanto carinho, não fazemos mais do que ganhar uma bênção de Deus. Na verdade, essa fraternidade de Jesus da qual a gente vai falar. Eu estou dizendo a mim quando chego nessa casa, que sou tão bem recebida. E então, agradecida por todo esse carinho, nós vamos falar de Jesus e da fraternidade de Jesus, relembrando para quem esteve pela manhã, sem deixar nenhuma dúvida para quem está aqui agora, que pela manhã, minha cola, foi falado, o seminário era sobre o acolhimento na casa espírita. E 4 questões foram trabalhadas. Primeiro, do não julgar. Mas não é o não julgar naquele sentido de observar o outro e falar, isso eu não quero. É o de observar, que aí é quando a gente faz o julgamento, mas escolhe pelo discernimento. O meu irmão, o meu companheiro, o meu amigo, o meu colega errou. Eu não quero traçar o mesmo caminho. Eu vou traçar até outro, pela minha ignorância, mas esse eu não quero. Foi falado também da verdade. Aquela verdade que a gente entrega como uma joia, não como um bastão que machuca. E foi falado também do trabalho de cada um, o que cada um pode oferecer. E, finalmente, da questão da caridade da palavra. E, quando nós sentamos em casa para fazer o estudo, a gente troca figurinha, eu e o Daniel. Mas ele se envolve da tarefa dele, nos momentos que ele tem, e eu da minha. Então, nós não falamos diretamente de como estamos fazendo o estudo, porque sequer temos tempo, às vezes, para isso. Mas a gente conversa. E aí, quando ele foi discorrendo sobre, no seminário, eu fui falando, mas não é que é o meu estudo também, né? E eu não sei se nós vamos ter as imagens, mas eu escolhi como aquela que abre a palestra da noite, para que a gente refletisse, a imagem de Jesus na cruz. Jesus na cruz, e embaixo estão Maria e outras mulheres, e também está João. E o que Jesus diz naquela hora para Maria, vocês lembram? Ele diz assim, mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí
a tua mãe. E por que eu lembrei desse momento de Jesus crucificado? Porque se a gente pudesse fechar os olhos, cada um há de lembrar de Jesus de alguma forma. Seja ele no nascimento, na manjedoura, seja ele aos 12 anos, quando ele conversa então com os doutores da lei, seja ele quando começa a buscar os discípulos, seja ele fazendo os milagres que uma vez, não conhecendo como são processadas aquelas transformações, nós chamamos de milagre. Então, cada um, a gente tem gente que vai lembrar de Jesus hollywoodiano, de olhos azuis, né? Então, cada um vai lembrar de Jesus à sua maneira. Mas eu lembrei de Jesus naquele momento da cruz, porque após tudo aquilo que ele apresenta para nós, ele naquele momento ainda lembra de envolver aqueles que ficam. Falando para aqueles que ficam, eu farei a passagem. Eu não estarei encarnados, mas aqueles que ficam, uns devem cuidar dos outros. Não é a mensagem maior que ele trouxe? Amar ao teu próximo como a ti mesmo? E ele ainda falou mais. Ele diz assim: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E nós não sabemos mesmo. Decorrido aí 2019 anos, pela passagem do tempo histórico que nós chamamos, a gente ainda não sabe o que faz. Tanto não sabemos, que se nós, lá no livro dos Espíritos, na terceira parte, na parte das leis morais, na questão 625, Kardec pergunta o seguinte: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao modelo? Nós sabemos a resposta, não é? Jesus. Mas aí a gente pergunta: quem precisa de guia? Precisa de guia quem não conhece o caminho. Quando a gente não sabe o caminho, a gente precisa de um guia. Ou então, quando a gente não sabe para onde vai. Aqui é interessante que Kardec já começa a mostrar para a gente, e a resposta dos Espíritos será muito direta. Será que a primeira reflexão, será que nós sabemos para onde nós queremos ir? Porque se nós não sabemos o caminho, para onde nós queremos ir, como é que nós vamos aceitar o guia, o modelo? Então é a primeira reflexão que a gente tem que fazer. Depois, quando a gente descobre o caminho, é preciso saber se esse guia de fato conhece o caminho. Então Kardec, que já sabia para onde ele queria ir, ele queria alcançar a tal da felicidade que todos nós desejamos. Então ele disse: para nós que desejamos alcançar a felicidade, qual é o modelo? Qual é o guia? E os Espíritos vão responder: Jesus. Para o Jesus, perfeição moral, a que pode. E aí é importante lembrar: ah lá, joia, joia, que aí todo mundo acompanha, não é meu, está lá no livro dos Espíritos. E olha lá, quando ele diz que nós podemos aspirar na Terra, nós podemos lembrar: a Terra é um planetinha, nossa abençoada escola, no meio de um universo. Não falei nem do nosso sistema solar, eu falei no meio de um universo. E Jesus,
para nós. Então, em outros planetas, há de haver com certeza. E dizem ainda os espíritos, Deus oferece ele para vocês, para os que são encarnados, então não o oferece, como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele nos ensina é a expressão mais pura da lei de Deus. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Então vamos tentar explicar isso aqui com uma imagem. Eu vou pular, depois eu volto. Eu imagino, a gente tira as imagens da internet, eu imagino isso daí, ó. Né? A gente tem lá em A Caminho da Luz dizendo dessa reunião de espíritos crísticos ou cristos de ordem superior, aqueles então que Deus escolhe como grupo, que nós personificamos. Nós colocamos a nossa imagem. Porque são aqueles que estão na condição elevada, então ganham as asas de anjo. E eles se reúnem em nome de quem? Em nome de quem? De Deus. E aí, entre aqueles que têm unicidade com o pensamento de Deus, Deus fala assim, vai você, que nós vamos chamar de Jesus o Cristo. Formação do planeta Terra e de receber todos os meus filhos, filhos de Deus. E ele vem como irmão mais velho. Ele falou assim, não, Senhor, vou dar conta não. Porque às vezes a gente fala isso na tarefa que nos cabe. Não sei se eu vou dar conta. E ele falou assim, pode deixar comigo. O Senhor falou. Sistemas, na ajuda do sistema solar e com uma semente, gente. Com uma semente. Que tipo de... Mas eu sabia. Sabe? Fui lá no centro, perto da praia, que tinha um parquinho. E a minha menina que tem, a caçula que tem 9 anos, adorava aquele parquinho. E o parquinho desfez-se. Deu uma tristeza. E a gente fica assim, nossa, o que nós estamos fazendo? Na mesma hora, por conta do estudo, veio aquele momento assim, paciência. Porque esse é o nosso tempo de homens com liberdade. Eu imaginar, nós vamos mostrar, eu coloquei ali, um parquinho de areia, cheio de criança brincando. E aí, se essa criança vê a mãe chorando, ela vai e fala assim, mãe, quer o meu carrinho para você parar de chorar? Porque o que ela entende da tristeza ou da dificuldade da mãe? Não é assim? Quando nós falamos de Jesus, e aí a gente volta, deixa eu ver se eu consegui voltar. Isto. Olha lá o que no livro A Caminho da Luz Emmanuel nos diz. Que Jesus é a luz do princípio da semente. Quando ele olhou para aquela explosão que daria a formação do nosso planetinha, ele não via o planeta Terra com 2019 anos somente. Ele vê o planeta Terra em todo
Ele sabe como todas essas criaturas, seus irmãos, chegaremos um dia. Então ele vem tranquilo para o processo de cuidar do planeta e de nós. Esse que a gente acha que a qualquer momento vai acabar. E diz ainda Emmanuel, e nas suas mãos misericordiosas repousam. Que nós às vezes falamos assim, meu Deus do céu, tem alguém tomando conta disso aqui? Tem. Tem. E sabe a árvore frondosa que vai dar. Ainda no A Caminho da Luz, diz que Jesus, o coração dele é magnânimo e é fonte de vida para toda a humanidade terrestre. E aí nós vamos lá. O que é essa história de ser magnânimo? Que a despeito, mesmo com todos os riscos, com todos os perigos, com todas as dificuldades que nós observamos, ele não vê. Ele vê aquela sementinha que está crescendo e que no tempo dela virará uma árvore frondosa. E por que eu ainda estou lembrando disso? Estou lembrando de ontem, no seminário, lá no Fonte Viva, o Daniel mostrou a imagem de uma semente e aparece uma sequoia, uma das maiores árvores, imensas, que a gente não consegue abraçar. Às vezes é preciso várias pessoas para abraçar uma sequoia. E a semente dela? Pequenina, cabe na palma de uma mão. Mas quanto tempo ela leva para aquele crescimento? Então, Jesus é esse modelo ideal. Não é modelo a partir daquilo que a gente compreende. É dessa dimensão espiritual que nós estamos longe de compreender. Nós somos as crianças no parquinho. E é por isso que comumente a gente diz assim, Jesus quando estava encarnado teve sentimentos humanos. Nananina, não. É aquele momento que a mãe chora pela alegria de ver o filho crescendo, e o pequenininho vem e fala assim, toma mãe, eu te empresto o meu carrinho. Sequer é capaz de compreender o que se passa nos sentimentos de uma mãe. Não estou falando do Cristo, esse escolhido por Deus para a formação do nosso planeta, desse espaço nossa escola. Então, ainda em A Caminho da Luz, sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça. Ressurreição, aquilo que renasce, aquilo que como a semente, porque a semente, lembra? Ela cai da árvore, não cai? Bate na terra, tem aquele processo que ela vai ficar toda encolhidinha, para depois aparecer as suas folhinhas e começar tudo de novo. E as árvores, quanto mais o tempo vai trabalhando, mais elas vão crescendo. E aqui ele diz ainda, da ressurreição e da justiça. Não é a justiça dos homens. Não é aquela justiça de quando toda essa dor que a gente vê, dor física, que a gente vê o Rio de Janeiro passar, as tragédias que a gente vê noticiadas pela televisão, quando uma mãe, uma família perde um ente querido, uma mãe perde um filho por conta de outro filho que está em outra família, que não entendendo ainda que ele há de conseguir aquilo que ele deseja de outra forma, ele toma. Porque ele fala, o outro tem, eu quero também. E ele toma muitas vezes com violência e provoca dor. E aquela mãe se enche de profunda tristeza. E ela chega então para o juiz e o juiz fala assim, está decretado 20 anos de prisão para o outro jovem, que é filho de outra mãe. E ela diz assim, só? E aí o juiz pergunta, o que a senhora quer que eu faça? Que eu mande matar? Há de voltar seu filho? Há de diminuir a sua dor se ele morrer também? E nisso a gente pensa, qual
imaginam como a gente, como pai, vai se sentir durante uma encarnação inteira devedor, sem saber por quê. E ele e a gente no processo de aprender a amá-lo, tendo que devolver a esse que agora está na condição de meu filho, devolver o quê? A vida. E ele, se não encher-se de amor e aprender, o que ele vai fazer? Cobrar, passar uma vida inteira cobrando. Daí o que a gente fala dessa justiça que não é do homem, mas é a justiça divina. Também é na mensagem da eternidade e da misericórdia. Então, o nosso estudo fala de Jesus e da fraternidade. Desta condição dele de ser irmão, que diante daqueles reunidos, os espíritos crísticos, Deus fala assim, é você que vai, você aceita ele, ó, agora, estou indo. E ele não reclama desse processo qual nós estamos. Mas nós, por sermos as crianças brincando no parquinho de areia, comumente reclamamos das relações uns com os outros. E aí estou falando de mim. Eu ganhei uma abençoada família. Abençoada família não é porque ela é perfeita. Abençoada porque ela é, ou são, né, semente que todos virão. Mas nesse processo de crescimento, essas folhinhas que se abrem se misturam como espinhos. Se nós entendermos então essa fraternidade que é do Cristo, que aí a gente olha e fala assim, você está querendo muito. O Cristo está lá longe. Aí nós voltamos. Mas não é o caminho que eu quero seguir? Eu sei que está lá longe, mas é o caminho que eu quero. Se eu não começar o primeiro passo, como eu vou chegar lá longe? Então, é o meu iniciar a minha transformação se eu conheço o modelo. Se eu não conheço o modelo, como é que eu vou fazer? E aí, quando nós pensamos em um artista que está no seu aprimoramento, ele conhece o que, senão as grandes obras? Olha para elas e fala assim, belíssimas obras. São pintores renomados. E ele começa do grande ou do bonequinho lá com as perninhas feitas de pauzinho? Não é assim que começamos? Se não pegarmos o lápis e não fizermos o bonequinho de pauzinho, não vai dar para chegar lá. Quando a gente vê, as crianças que se apresentam como prodígios, é preciso lembrar que ali renasce uma alma que guarda nela, né, aquilo que nós não perdemos uma vez conquistado. Então, continuam os Emmanuel em A Caminho da Luz. Todas as coisas humanas passaram. Todas as coisas humanas se modificarão. Então, eu lá pensando do parquinho, puxa, o parquinho destruído, eu gostava tanto. Tudo que é, porque o humano é matéria, tudo isso há de passar. Não é o parquinho, não. É essa condição humana nossa que se apresenta por hora tão espalhafatosa, digamos assim. Tão cheia de direitos de fazer tudo e com tanta dificuldade de abraçar os seus deveres. Porque é comum muitas vezes, quando a gente vem num encontro, numa palestra, ouve uma coisa bonita, dizer assim, como eu queria que o fulano tivesse comigo para ouvir.
Só que aquilo que cai na gente, igual aquela fichinha, olha como a gente entrega a idade. Lembrei do orelhão, sabe? A gente colocava a fichinha no orelhão e a gente ouvia falar, trim, né? E é por isso que algumas vezes a gente fala até hoje, a ficha caiu. A galera nova, eu não sei nem se entende que a ficha caiu, era a ficha do orelhão, que fazia trim. Pois é. Então, a ficha vai caindo de que não é para o outro a mudança. O tempo todo, esse encontro com o Cristo, com a mensagem do Cristo, é para nós. A fraternidade do Cristo, quando ele se apresenta, não era para que houvesse uma cobrança de que nós tivéssemos que fazer. Mas ele se apresenta e faz e diz, você pode fazer. E vai fazer no seu tempo. Alguns de nós escolhem aquele caminho em que a gente quer dar um jeitinho, desvia. Mas quando a gente sente a dor bater, a gente volta para o caminho de novo. Aí começa a desviar de novo, dói outra vez, voltamos para o caminho. É assim que acontece conosco. Então, Emmanuel diz, ele, Jesus, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, de todos nós. Aqueles que escolheram a doutrina dos Espíritos, aqueles que acreditam em outras doutrinas, aqueles que não acreditam em nada, e aqueles que, mesmo sabendo que estão tudo por aí, pensam só neles, matam, roubam, lesam, dificultam. Esses também têm Jesus como luz, porque ele não abandona ninguém. Todos nós seremos recolhidos pelo pastor, né? E ele diz que essa luz, ela é inacessível, não pertence a um momento, como também é indestrutível. Próximo. Jesus, cuja perfeição se perde numa noite que a gente não pode medir, e dessa noite de eras, ele foi personificado nele a sabedoria e o amor, que tem orientado todo o desenvolvimento da humanidade terrena. E o que acontece? Para nós é sempre enviado os seus iluminados mensageiros em todos os tempos. Em todos os tempos em que nós nos agrupamos. Então vem os benfeitores de tempo em tempo, traz a mensagem nova, a gente se emociona, ganha energia e seguimos em frente. É aquele momento que a gente começa a desviar e ele nos coloca no caminho outra vez. Olha aí, as crianças no parquinho, sob a orientação do professor. Pensemos o que está no imaginário das nossas crianças. Vê se eles se preocupam com o trabalho, se eles se preocupam que tem a conta para pagar, não é? Nas leis que têm que ser cumpridas. Ele está lá brincando no seu parquinho. Mas também essa criança que é cuidada não vai chegar um dia na condição de adulto? Somos nós. E é isso que o Cristo, em toda a sua fraternidade, vê em nós. Conhece as limitações de todos nós. Aquilo que nós não queremos contar para ninguém, ele sabe. E aí quando a gente diz assim, poxa, então por que eu preciso orar? Porque é quando ele sabe, mas a gente larga o nosso orgulho e se apresenta e fala assim, ô Jesus, o Senhor sabe das dificuldades que eu tenho, mas dá um help, um socorro, uma força. Não tira de mim o que me pertence, porque ele não vai tirar, não é? Mas aquilo que me cabe, que eu dê conta de seguir adiante. No Consolador, nós vamos encontrar sobre Jesus
que é aquele enviado de Deus. Lembra da reunião? Ele foi a representação do Pai junto ao rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria. Aí a gente lembra de quando ele chegou. Que no final das contas ele foi o quê? Crucificado. E aí as pessoas dizem, mas ele sentiu dor no corpo físico? Sentiu. Doeu? Criança do parquinho. Quando rala o joelho, você cai, escorrega. Rala o cotovelo. Como é que essa criança vem pra gente? Em desespero, não é? Chora para mais de metro, não é assim? A gente cai também, a gente rala o joelho. Mas aqueles que amadurecem, sentem a dor física, mas se desesperam como crianças. Os que amadurecem, não. Então Jesus sabia que naquele momento o corpo estava dolorido? Estava, mas passaria em algumas horas. E da mesma maneira que a gente que rala o joelho e sabe onde buscar o medicamento, a água para limpar, o curativo, criança sabe? Para onde ela corre? Mãe, vai! E por que é preciso pensar na grandeza de Jesus? Para a gente vencer essa nossa condição de colocá-lo no mesmo patamar da gente. Ele está anos, ainda que seja o nosso modelo. É um modelo do qual todos nós, mas ele está a anos de luz. Mais ainda, ó, cuja tutela, sob a responsabilidade dele, foi... Nós não vamos morrer da alma, nós vamos desencarnar do corpo. Ele, quem é ele? Diretor. Mas não é porque tem asas, porque é aquele espírito que passou por tudo que nós passamos em algum momento da criação, que longe estamos de compreender. É falar para a criança de 2 e 3 anos como se dá a concepção. Criança de 2, 3 anos entende como se dá a concepção? Não entende, tanto que ela não pergunta. Às vezes, nós queremos perguntar e saber de coisas que estamos longe de conhecer. Quando o convite do Cristo é agora viver fraternalmente. Como? Fazendo aquilo que eu fiz. Aí a gente pergunta, mas você era Jesus, igual irmão com irmão. Mas você, eu tenho uma de 9 e uma de 14, e os outros grandões, mas, gente, tem que, depois do almoço, lavar a louça. Ó, secar a louça que a gente lava. Vocês imaginam a briga? Quem seca? Quem guarda? Não pode fazer junto? Não podemos nos auxiliar? Ah, não, mas ela não enxugou isso. Mas você não pode enxugar para ela e guardar? Ah, não, mas deixou para trás. Isso, uma de 9 e uma de 14. Agora vamos pensar, será que a gente faz parecido? No trabalho, com pais, com irmãos, com os nossos companheiros na condição de marido, de mulher. Às vezes, aí eu lembro, eu de mãe, a gente faz isso com filhos. Ao invés de nos colocarmos nessa condição de que ele há de chegar até nós no seu tempo, constantemente eu vou lá na de 14. E quando me pego, estou eu batendo boca com ela. Aí tem que respirar fundo, tomar água da caridade e parar. Porque esse convite da fraternidade, nós acreditamos muitas vezes que ele é para ser feito num movimento religioso, qualquer um que eu escolha. E aí, falando de espiritismo, a gente acha que a fraternidade é para ser feita aqui na casa espírita.
Não. Jesus, quando nos convida com o seu evangelho de amor, que na verdade é aquilo que Deus propõe, porque está aqui, ó, ele é a representação do Pai. E é por isso que muitos irmãos olham para ele e falam assim: Jesus é Deus. Ele é a representação do Pai, mas ele não é o Criador. E aí, ele vem nos convidar a fazer o pouco. Nós é que acreditamos que a fraternidade é aquilo que eu abraço a muitos, quando só é possível abraçar a muitos quando eu começo a abraçar aqueles que estão ao meu lado, e na medida daquilo que eu consigo. Hoje nós falamos também sobre a história de amar o meu inimigo. E como nós trabalhamos constantemente a história da personificação, criar uma persona para Deus, para Jesus, para o mal. Qual é a persona do mal? Como é que a gente chama o mal? Do capeta? Do diabo? Não é? Do Satanás? A gente não dá uma personificação para o mal? Não é assim que a gente faz? Mas o mal, muitas vezes, é a minha dificuldade de vencer o meu egoísmo. É a minha dificuldade de vencer o meu orgulho, a minha vaidade, a minha impaciência. Esse é o mal. E a fraternidade a qual Jesus nos convida a viver é: conhece o Evangelho. Conhecer porque você se liberta. Você entende, aí ele falando para mim, que sim, você ainda tem as suas dores, as suas lutas, as suas dificuldades. Nós carregamos porque somos crianças em semente. Ainda vamos virar árvore. E tem o processo da árvore que começa com aquele galho esmirradinho e vai ao longo do tempo se fortalecendo. E aí ele diz que esse diretor angélico do orbe, seu coração não desenhou permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes. Então, permanência direta. Permanência direta é dizer, quando nós nos reunimos aqui, agora, em nome dele, onde ele está? Aqui. Não é? E como é que ele nos ensinou lá na casa de Pedro? Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei. Aí é preciso conhecer a grandeza desse Espírito para que a gente tenha certeza. Sim, ele está conosco. Agora, como nós personificamos Jesus, porque somos as crianças lá na areia, se ele não aparecer aqui com as vestes que usava, não é? Com o cabelo que nós imaginamos, os olhos azuis, verdes, hollywoodianos ou não, se ele não aparecer para mim daquela maneira, eu vou saber que é Jesus. E aí, quem é que nunca recebeu, lá pelo WhatsApp agora, aquelas histórias de que Jesus disse que ia aparecer no dia de Natal, não é? E aí você prepara, vamos preparar um banquete para ele. E ele aparece como aquele que bate. Ô dona, estou precisando de um copo d'água, estou com uma fome. Não é assim? Nós não recebemos isso? E aí todo mundo conhece essa história, sabe que no final é ele que fala, eu fui te visitar. Mas é de arrepiar. Porque quando a gente acorda, sabe? E o primeiro que a gente encontra, reclamando de nós o quê? Bom dia. Aquele bom dia que nem sempre a gente consegue dar. Aquele ali é quem? É quem? É Jesus. É Jesus que se apresenta para nós.
dias Jesus nos oportuniza em encontrarmos com Ele. Vocês conseguem falar bom dia para Jesus toda hora que eles falam com você? Com vocês? Eu não consigo. Tem hora que meu bom dia sai entre dentes, não é? Tem horas que eu passo voada por Ele. Aí, eu preciso falar muitas vezes isso para mim. Porque o que me vem é igual aquele desenho que você anda para trás, quase Michael Jackson. Opa, eu já ouvi algo. E esse é o processo da fraternidade do Cristo. Que Ele permite que outros irmãos trabalhem, porque a manutenção de uma casa como essa para nos receber dá vários tipos de trabalho. Vários tipos de trabalho, né? Tem o trabalhador que limpa, que organiza as cadeiras, que vem e coloca os livros. Aquele trabalhador que, sabendo da oportunidade de rever essas lições para encontrar-se com o Cristo, auxilia na contribuição financeira de uma casa, porque paga a luz, paga o ventilador. E aí a gente chega aqui. E tem alguém que vem lá de longe com todas as dificuldades, às vezes pede a casa para ajudar na gasolina, porque nem sempre dá para a gente pagar a gasolina para lá, para cá, porque vai. Lembra que o que eu tenho é essa sintonia para falar, não é para fazer. Então, quando a gente tem a sintonia para falar, a gente vai, divide aquilo que a gente conhece. Ponto. Tem gente que a gente já ouviu falar. Sabe, dona, enquanto a senhora falava, eu estava sentadinha lá na última cadeira. A senhora falava. E eu fazia. Essa é a grande bênção desta mensagem. Ela dá a cada um a sua oportunidade de fazer, a sua contribuição. Ninguém com tarefas iguais, porque nós não somos. São tarefas semelhantes, porque a gente oferece o que pode, mas sempre com a oportunidade de oferecer para o mundo a nossa parcela. E isso é Jesus e a fraternidade. Então, vamos mais um. Aqui era para lembrar do que era fraternidade. Então, quando falamos de fraterno, que vai lá do latim, fraterno é condição de irmão. A palavra é isso, é irmão, irmandade. Então, é esse laço de parentesco. E a gente pergunta, nós somos parentes? Somos, não é? Da grande família espiritual, comprometidos, muito comprometidos, tão comprometidos nessa família, que vamos nascer em lugares diferentes, com necessidades diferentes, em países diferentes. Sim, por conta dessa fraternidade que não é física, não é consanguínea, mas é do Espírito. É também fraternidade, essa união e esse afeto pelo irmão, que nem sempre a gente tem. Seja ele da nossa casa, seja ele de fora. E às vezes chega um de fora e eu tenho um carinho que eu não sei de onde. Porque nós somos irmãos da grande família universal. É amor ao próximo, é harmonia entre aqueles que vivem numa proximidade ou não. Mas se falamos de planeta Terra, somos todos próximos desse planeta. Porque tem outros irmãos nossos, porque são filhos de Deus, em outros planetas. Muito bem. Daí, a gente vai lembrar de uma passagem. Falamos então de Jesus na cruz, da história do perdoa, né? Dele falar de oferecer a Maria um filho e a um filho a mãe, que nós não estamos sozinhos.
para terminar essa nossa reflexão, eu escolhi o livro chamado Momentos de Ouro, Retrato de Mãe, da Maria Dolores. Mais um, tá logo depois. Pode ir lá, ó. Isso é o que nós fizemos lá no início, olha. Jesus crucificado e esse amor fraterno. Passa um lá para nós, por favor. Do livro Momentos de Ouro, Retratos de Mãe, da Maria Dolores. E ela vai dizer o seguinte: depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário, andava para lá e para cá. O que aconteceu com Judas depois que ele colocou a mão na consciência e falou: o que eu fiz? O que aconteceu? Vocês lembram? Ele se arrependeu, mas ele suicidou-se, não é? Porque ele não deu conta de, quando ele entendeu qual era o reino do qual Cristo falava, ele disse: fiz tudo errado, entendi tudo errado, ele não deu conta. Ele tomou-se de profunda tristeza e ceifou a vida. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Vocês imaginam a dor? Aí, o clima, a atmosfera e o ambiente que há de se criar por conta de toda a dor que ele carrega. Nisso, nobre mulher de planos superiores, envolvida de celestes esplendores, que ele não conseguia perceber, divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. E em seguida, num tom de carinho profundo, quase em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Lembrando, gente, que há uma passagem do Evangelho, que está então Tiago e Matias, que ficou no lugar, Humberto de Campos, Daniel falou muito de Humberto de Campos, e a gente tem um carinho muito especial por esse espírito que nos narra as histórias do Evangelho. E ele conta que estão Tiago e Matias, que está no lugar de Judas, caminhando numa estrada, e eles estão falando que para Judas não há advogado que lhe resolva o que ele fez. Não tem salvação. Quando então nessa estrada eles veem vir ao encontro deles uma luz imensa, e eles falam: gente, quem vem? E aí quando se chega perto, quem é? É Jesus. E eles falam: Jesus, nós podemos estar contigo. Jesus já havia desencarnado. Nós podemos estar contigo em seu trabalho? E Jesus diz: agora não. Agora. Então, vocês imaginam, eram dois daqueles que faziam parte do colégio do Cristo, que estiveram com Cristo e disseram: Judas não tem salvação. E é tão sério, gente, quem, depois de Judas, colocou no filho o nome de Judas? Alguém? Ninguém. Porque sabemos o peso que essa figura carrega na condição do traidor. Na verdade, tamanha ignorância de não ter entendido o propósito do Cristo. Então ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis, diz Judas. Claro, ele está agressivo. Sou um morto e estou vivo. Ele atentou contra a vida dele. Ele não conseguiu entender o que o Cristo falava sobre um outro reino, o reino do Espírito. Ele achou que ceifando-lhe a vida acabava tudo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo,
sem fé. Não ouvistes falar de Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. E é isso que acontece muitas vezes com a gente. Nós conhecemos os nossos deslizes pelo caminho e acreditamos que por conta dos nossos erros não haverá salvação. Mas Jesus fala de uma fraternidade, onde Ele é a luz para todos, Continua ele dizendo: a princípio, julguei poder fazê-lo rei de trono material, com coroa, mas apenas lhe impus o sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora, nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente meu. Ora, não há dor que nós carreguemos que os espíritos não saibam, nenhuma sequer, mas eles nos respeitam. Se a gente lembrar da história de Judas, antes dele ir dar o beijo que entregaria Judas aos soldados, sabe o que Jesus pergunta para ele? Fala assim: ô meu amigo, o que queres de mim? Jesus não sabia? Então por que será que Jesus pergunta para ele: o que queres de mim? É aquele momento que a espiritualidade dá a nós o livre-arbítrio da escolha. O que ele estava dizendo para Judas é assim: pensa mais um pouquinho se é isso mesmo que você vai fazer. Porque a sua escolha, o livre-arbítrio da sua escolha, lhe trará um caminho dolorido, amarguroso. E ele vem dar o beijo e Jesus aceita. Pedro corta a espada, a orelha do soldado com a espada, como nós conhecemos. Mas ele está lá, envolvido de toda essa mágoa. E não é alguém apontando o dedo para ele, não. É a própria consciência que nos cobra daquilo que a gente sabe que deveria ter feito e não fez. No entanto, a dama, calma, respondeu: meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. É a consciência ali falando que ele poderia ter feito diferente. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. E por que ele não nos condena? E por que Jesus nos apresenta Deus como Pai? Aí a gente volta na história da semente. Deus sabe, né, quando fez a sementinha, que aquilo vai virar uma árvore. Mas essa árvore precisa de tempo. E aí nós precisamos de tempo. Só que o nosso tempo é envolvido do livre-arbítrio. Se eu conheço, eu melhor vou poder escolher o meu caminho. E serei uma árvore mais forte no tempo que eu escolher. E continua então Maria Dolores: venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho
ou desesperado. Não há alma que por mais tenha errado, que não há de conseguir a oportunidade do renascimento, da reencarnação. Vai ganhar uma nova mãe, um novo pai, porque é preciso os dois. Se esse pai e essa mãe serão cuidadores, vão envolver essa alma, não sabemos. Porque a misericórdia de Deus atua de uma maneira. Se nós pensarmos na figura que mais dor causou à humanidade mais recentemente, Hitler, um irmão nosso, muito ignorante, apesar de na Terra ter sido muito inteligente, ele precisará da oportunidade em algum planeta, gente? Sim. Se será na Terra, não sabemos. Mas que ele terá a oportunidade de recomeçar e fazer diferente? Sim. E é o que ela diz. Então, a Judas, nós sabemos, foi dada uma nova existência. Não foi? Quem lembra? Agora eu esqueci, porque o alemão é Joana d'Arc. É o que a literatura espírita nos fala. E o que ela acreditou? Que tinha que enfrentar todos pela espada, pela luta, até entender que a guerra que era preciso ser feita não era guerra externa, era guerra interna. E isso que a gente custa entender. O nosso olhar está sempre lá fora. Quando nós ganhamos a matéria como um instrumento para a mudança nossa, espírito interno. Continua Maria Dolores. Diz ela: Judas interrompeu a mulher que falava que ele teria oportunidade nova e bradou, rude e pasmo: Mãe, não me venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida, que é verdadeira, a vida do Espírito, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que forjara o ser. Olha só, coitado. Ele foi procurar a mãe que o recebeu e esqueceu, assim como nós esquecemos, que as mães têm as mesmas dificuldades que nós. Se elas nos recebem por amor, também estão em processo de crescimento. E elas falham como nós falhamos, sem dúvida. A diferença é que, como mães, estão como timoneiras num barco. É elas que estão como guia. E aí elas buscam aquela sintonia com aquilo que cada uma tem e fala assim: eu escolho esse caminho. Não é o que é o melhor, mas é aquilo que ela acredita oferecer como melhor. Se nós, então, nos envolvemos do conhecimento ou dos conhecimentos, instrumentos que nos transformam, pode ser que venhamos a ser melhores mães. Mas isso não quer dizer que aqueles que estão na condição de nossos filhos venham aceitar a nossa mudança. Porque a gente volta. No caso lá da justiça, o irmão que matou vai... E aí a gente olha para as relações que a gente tem. Alguns dizem: nossa, minha casa é abençoada. Ora, e faço melhor. Porque na grande maioria das vezes, nós sabemos as lutas que travamos entre aqueles que muito buscamos amar. Então, ele buscou a mãe carnal e exigiu dela uma santa. E encontrar? Não ia. Ela devia estar lá: mas que é isso? Que filho é esse que eu criei? Não serve para nada. Mas era o que ela tinha, porque ela não conseguia ver na semente a árvore.
Ela me viu chorando, escutou os meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou a esconjuros, chamou o que a mãe material fez. Imagina o que ela sentiu. Ela sentiu a presença do filho. Vocês imaginam o que essa mãe sentiu? Ela devia sentir a presença de um monstro. Não é? Porque era a emoção de alguém que tinha feito mal. Ela não deve ter conseguido perceber que era a presença do filho. Disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Era a mãe que ele pôde, que ele construiu. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento, numa existência de esperança. E aí vocês imaginam? Não é essa a preparação? Então ele foi recolhido das zonas abismais, daquilo que a gente chama de inferno. Que espírito a gente ouve sempre falar que vai lá nas regiões tenebrosas, busca os espíritos e os leva para se preparar para uma nova encarnação. E quando eles nascem, a minha filha, a minha segunda filha aí, está grávida de novo, e aí ela está lá passando pelos processos, né, de mal-estar e tudo mais. Mas quando nasce não é assim? Todos nós um dia não fomos essa gostosura? E aí não tem o momento dos 14 anos que a gente tem vontade de agarrar no pescoço? Pois é. Quem já teve oportunidade... Mas aí a gente lembra que nós já tivemos 14 também. Tá aí, ó. E o que nos chega? O bendito esquecimento. Levar-te-ei comigo a remansoso abrigo. Sair dessa condição dolorosa. Ele precisava de um tempo. Dar-te-ei. Está acabando. E Judas, neste instante, como quem esquecesse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesado atroz, né? Aquilo que está ali o tempo todo a lembrar-lhe do erro que ele fez, perguntou: quem sois vós que me falais assim, sabendo-me traidor? Quem é, gente? Quem é? Sois divina mulher irradiando amor, um anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Aí vocês imaginam, Maria recebe Jesus, que veio nos falar de fraternidade, não é? Que veio nos ensinar a fraternidade. E quem foi que ele nos deixou como mãe de todos nós? No momento que nós chamamos de dor para ele, que ele sabia, ele entrega a todos nós. Não é assim? Mãe, eis aí teu filho. Filhos, eis aí a tua mãe. Então a todos nós que carregamos as dores que sabemos, que são as nossas oportunidades de crescimento,
de encontro com a felicidade que tanto desejamos, ganhamos de presente de Jesus, colo de mãe, na figura de Maria. Então, que Jesus, esse que escolhemos como modelo, como mestre e como guia, possa envolver-nos sempre os passos. Que assim seja.